Olá, você acompanha a partir de agora, aqui na TV Mundo Maior, a mais um programa Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo, numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. E certamente você que nos assiste é um estudioso, um pesquisador, uma pessoa que deseja aprofundar-se cada vez mais na área filosófica. Pois bem, é exatamente para você que oferecemos o portal www.filosofiaespírita.org, em que encontrará vídeos, biografias, artigos escritos no Brasil e no exterior, projetos interessantes, 6 blogs de pesquisa, além das aulas, que, visando a atender aqueles que têm dificuldades visuais, estão em áudio, com versão simultânea para o francês. Trabalho conjunto com um grupo de estudos na França com quem realizamos essa atividade. Hoje, dando sequência à série de programas sobre a missão do filósofo, abordaremos Campbell, Jung e Freud. Com vocês, a nossa querida professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Olá, em nosso último programa, citamos a seguinte pergunta: o que faz o filósofo em meio a uma sociedade que vê no conhecimento a possibilidade de realização pessoal e profissional? E citamos alguns filósofos em ação. Talvez não no sentido estrito da profissão do filósofo, mas no verdadeiro sentido de ser filósofo, ou seja, pensar a realidade com a sua diversidade de aspectos, fazer ligações com as experiências existenciais do passado e refletir no futuro o seu próprio e o da comunidade onde tem o seu foco, ou seja, a quem ele se dirige. Em nossos dias, os pensadores são convidados a refletir sobre os eventos mundiais, o que sem dúvida aclara e nos dá uma ideia mais concreta sobre esses eventos, principalmente quando interagem com a história e com a sociologia. Você quer um exemplo? Veja que a filosofia, bem como a filosofia espírita, não se fixa em eventos presentes que vêm e que passam, mas nas suas causas e principalmente nas origens desses eventos. E no caso da filosofia espírita, poderão estar no passado recente ou remoto. Hoje, iremos ao encontro de Joseph Campbell, um dos maiores mitólogos do século passado, e também de Carl Gustav Jung. O norte-americano Campbell foi estudioso de mitologia e de religião comparada. Nasceu em 1904 numa família de classe média alta e de religião católica romana. Quando criança, era fascinado pela cultura nativa americana, depois que seu pai o levou para ver as coleções do Museu Americano de História Natural em Nova York, onde ele viu um quadro contendo as coleções dos artefatos dos índios nativos americanos. Ele logo tornou-se especialista nos vários aspectos da sociedade nativa americana. Isso conduziu Campbell a uma vida dedicada aos mitos e ao estudo e mapeamento das semelhanças que aparentemente existiam entre a mitologia ou as mitologias das mais diversas culturas humanas. Estudou ainda biologia, matemática, literatura inglesa, literatura medieval, francês antigo, sânscrito, além do idioma alemão. Campbell viajou pelo mundo em estudos e observações e também estudou as ideias de Carl Gustav Jung, bem como Freud. Mas por que nós estamos citando Campbell, cujo trabalho eu mesma tive a oportunidade de conhecer através da sua fundação? Campbell desenvolve a ideia do mito do herói, tão presente em nossos dias e tão abordado pela mídia para fazer crescer audiências que se torna impossível não estudá-lo. Mas falamos de exemplos.
vimos o mito do herói sendo desenvolvido na última Copa do Mundo de futebol e que realmente convenceu o público acerca da total inexistência de falhas por parte do nosso modesto time. Bem, o resultado todos conhecemos. E a decepção foi tão grande quanto imensa foi a propaganda da invencibilidade dos nossos heróis, entre aspas. Porém, esta é a psicologia do herói. Ele é invencível, poderoso, guerreiro. Nada o impede de chegar aos seus objetivos, sejam eles quais forem. Portanto, jamais se cogita de que ele possa errar ou sequer acabar vencido, já que ele nasceu para vencer. Compare essa definição com a personalidade dos heróis mitológicos apresentados de forma recorrente pelo cinema. Todos vencem um inimigo e, ao final, são enaltecidos, adorados e perpetuados para todo sempre. A mesma projeção acontece quanto aos nossos ídolos, seja no futebol, na música, na TV. Todos carregam consigo uma aura inalterável de perfeição. Perfeição esta que recebe um impacto quando descobrimos que são imperfeitos, que adoecem e que morrem. Campbell escreveu, dentre muitos livros, um em especial, O Herói de Mil Faces, onde ele desenvolve grande parte dos seus estudos sobre esse arquétipo vigente no inconsciente coletivo de toda a humanidade. O cineasta George Lucas foi buscar em Campbell a sua inspiração para criar a saga Guerra nas Estrelas, um misto de heróis medievais e contemporâneos, tendo sempre em perspectiva a figura mitológica do invencível herói que vence o mal em todas as suas manifestações. Vamos ver como Carl Gustav Jung coloca a questão dos arquétipos coletivos e vai ao encontro das deduções de Campbell. Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. Jung propôs e desenvolveu os conceitos da personalidade extrovertida e introvertida, os arquétipos e o inconsciente coletivo. Seu trabalho tem sido influente na psiquiatria e no estudo das religiões, literatura e áreas afins. Jung via a psique humana como de natureza religiosa e fez desta religiosidade o foco das suas explorações. Ele é um dos maiores colaboradores contemporâneos conhecidos para análise de sonhos e simbolização. Embora exercesse a sua profissão como médico e se considerasse um cientista, muito do trabalho de sua vida foi passado a explorar áreas tangenciais, incluindo a filosofia ocidental e o pensamento oriental, e mais, a alquimia, a astrologia, a sociologia, bem como a literatura e as artes. Seu interesse pela filosofia e o ocultismo levaram muitos a vê-lo como místico. No próximo bloco, veremos como Jung interessou-se pelo espiritismo. Até já! Na verdade, houve um tempo em sua vida que Jung interessou-se pelo espiritismo e não pelo ocultismo, como querem os seus biógrafos. Em seu livro autobiográfico Memórias, Sonhos e Reflexões, ele relata uma viagem que fez em desdobramento aos planos imateriais da existência. Contudo, Jung infelizmente não oficializou a sua crença na vida após a morte e na existência do espírito imortal, como o espiritismo nos apresentam. É uma pena, pois o espiritismo muito tem a contribuir com a psicologia, principalmente a escola junguiana. Estudemos um pouco os arquétipos. O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens latentes em geral, denominadas imagens primordiais por Jung. Primordial significa primeiro ou original. Por conseguinte, uma imagem primordial diz respeito ao desenvolvimento mais primitivo da psique. O homem herda tais imagens do passado ancestral, passado que inclui todos os antecessores humanos, bem como os antecessores pré-humanos ou animais. Essas imagens não são herdadas no sentido de uma pessoa lembrar-se delas conscientemente ou de ter visões. Antes, são predisposições ou potencialidades no experimentar e no responder ao mundo, tal como os antepassados. Joana de Ângeles classifica essas lembranças como atávicas, ou seja,
pertencentes ao passado remoto. De fato, o Espiritismo considera esse atavismo como memória do espírito, onde existem os arquivos da nossa ancestralidade. Os arquétipos ou modelos, portanto, seriam essas ideias primordiais que compuseram a nossa jornada evolutiva, tais como o herói que já citamos, o demônio, o velho sábio, a mãe, a criança, o mártir, assim como a magia, a morte, o poder. Marilyn Negg, analista junguiana, melhor dizendo, norte-americana, escreveu o livro Questões Filosóficas na Psicologia de Jung, como primeira interpretação interdisciplinar da psicologia de Jung e a filosofia. Nele, a ontologia de Jung, ou seja, os seus arquétipos, são analisados no contexto dos problemas filosóficos e científicos do final do século XX. Sem dúvida que você, pensador espírita, estará pensando nesse instante, mas o espiritismo também age nessa interdisciplinaridade? Sem dúvida que sim, pois considera o homem como herdeiro de si mesmo e, portanto, em trânsito constante através da linha da evolução, seja encarnado ou desencarnado, sem solução de continuidade. Nesse trânsito, ele faz a história, ele constrói a sociologia, ele desenvolve a sua psicologia num movimento constante, tal como Heráclito acreditava ser a vida. Porém, façamos uma pausa aqui para perguntarmos o seguinte: é importante saber que o Espiritismo não se subordina às ciências humanas, à própria filosofia, nem tampouco às teologias religiosas. O Espiritismo, como síntese do conhecimento, está à frente de todas as filosofias, das ciências e das teologias, pela simples dedução de que nenhuma delas aborda a imortalidade do espírito a partir da sua criação por Deus de forma racional, nenhuma dialoga com o mundo espiritual, pois somente o Espiritismo admite a vida após a morte, a concepção de Deus como Criador não teológico, a evolução do espírito personificado em Jesus de Nazaré, que foi desmitificado com o Espiritismo o fez. Embora fiquem na fronteira desse conhecimento, mas jamais tendo coragem de nele adentrar. O que é uma pena, pois segundo Allan Kardec, o Espiritismo é o grande auxiliar da filosofia, das ciências e das religiões. Num dos exemplares da Revista Espírita de 1866, consta um registro de Allan Kardec sobre o lançamento de um dicionário universal na França, onde consta o espiritismo como filosofia e o vocabulário espírita, e um estudo aprofundado e imparcial sobre a importância do espiritismo para o mundo. Já em 1863, Kardec também colocara um dos exemplares da Revista Espírita um parecer de um leitor sobre as questões humanas que nem as religiões, nem as filosofias poderiam responder, mas que a filosofia espírita, com sua ontologia e sua epistemologia, poderiam sim renovar as ideias religiosas e filosóficas. Voltando às concepções arquetípicas, poderíamos, com o Espiritismo, fazer um estudo mais aprofundado sobre as comunicações mediúnicas, que por se darem ao nível da comunhão de psiquismos entre espírito comunicante e o espírito encarnado, ou seja, o médium, poderiam carregar consigo esses arquétipos. Damos como exemplo os modelos de livros psicografados atualmente com conteúdo eminentemente mitológico: abismos, dragões, inferno, etc. Na verdade, esses seres não existem, não têm consistência senão no próprio imaginário do espírito comunicante e muito provavelmente no do médium, que compactua com essas ideias, fazendo dessas imagens uma realidade concreta. Realidade esta para ambos, porém nunca como existência do real. Percebem como é importante o estudo abrangente e aprofundado das obras fundamentais do Espiritismo, e eu acrescento, da Revista Espírita, e mais, dos livros O que é o Espiritismo e a Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec, além do livro Obsessão, também da sua autoria. A visão de mundo que o Espiritismo nos proporciona é ampla.
É como visualizarmos a vida do mais alto de uma montanha, onde podemos ver tudo ao nosso redor. Se descemos a montanha, ficaremos apenas com a visão estrita que está à nossa frente e ao nosso lado. No próximo bloco, vamos ver qual a contribuição de Freud para a filosofia e a possível convergência do seu pensamento com a filosofia espírita. Até já! Sigmund Freud nasceu em 1856 e faleceu em 1939. De família judaica, desde cedo interessou-se pelos mecanismos da psique humana. Muitos o consideram como um contraditor da filosofia, mais especificamente de alguns sistemas desenvolvidos por pensadores, já que Freud desenvolveu seu trabalho focalizando na necessidade de conhecer o inconsciente humano, descartando a ideia de um ser puramente racional, portanto, minando as teorias cartesianas de concepção humana e civilização. Foi o primeiro a dar importância efetiva no âmbito da medicina aos conteúdos do inconsciente como interferentes no comportamento. Neste sentido, aproxima-se do espiritismo, quando este aborda as heranças oriundas de vidas anteriores, frutos das experiências felizes ou infelizes que o ser humano vivenciou e que na existência presente predominam em sua relação consigo mesmo, com a sociedade e com o mundo. O trabalho de Freud é imenso. Freud iniciou seus estudos pela utilização da técnica da hipnose como forma de acesso aos conteúdos mentais no tratamento de pacientes com histeria. Ao observar a melhoria dos pacientes de Charcot, ele elaborou uma hipótese de que a causa da doença era psicológica, não orgânica. Essa hipótese serviu de base para os seus outros conceitos, como o do inconsciente. Freud também é conhecido por suas teorias dos mecanismos de defesa, repressão psicológica e por criar a utilização clínica da psicanálise como tratamento da psicopatologia através do diálogo entre o paciente e o psicanalista. Freud acreditava que o desejo sexual era a energia motivacional primária da vida humana, conhecida como libido, assim como suas técnicas terapêuticas. Sua obra fez surgir uma nova compreensão do ser humano, um animal dotado de razão imperfeita, influenciado por seus desejos e sentimentos, que criam na mente destes um tormento pela contradição entre esses impulsos e a vida em sociedade. Tinha, portanto, uma visão biopsicossocial do ser humano. A base do pensamento de Freud começa com os mitos gregos antigos. Está na paixão desenvolvida por Amor, filho de Júpiter, por Psique, filha de Vênus ou Afrodite. O mito é uma alegoria do encontro da alma com o amor. Também vemos Freud atuando no âmbito das deduções religiosas. Ele supunha que Moisés havia buscado inspiração no monoteísmo egípcio de Akenaton, faraó da 18ª dinastia, que preconizava a existência de um só Deus no universo. A historiografia acredita a esta personalidade a instituição de uma religião monoteísta entre os egípcios, numa tentativa de retirar o poder político das mãos dos sacerdotes, principalmente aqueles seguidores do deus Amon, da cidade de Tebas. Para concentrar o poder na figura do faraó, ou para apenas retirar o poder dos sacerdotes, Akenaton, o Amenófis IV, instituiu o deus Aton como a única divindade que deveria ser cultuada, sendo o próprio faraó o único representante e mediador dessa divindade. Outras fontes acreditam que Akenaton apenas queria retirar o poder dos sacerdotes, que em muito influenciavam a vida política dos egípcios de forma muitas vezes nocivas. Seja como for, Freud acreditava que Moisés, como iniciado egípcio, herdara essa concepção que veio a desenvolver de forma mais efetiva do que Abraão, estabelecendo as raízes da religião judaica. Freud, portanto, foi um dos mais importantes cientistas da alma,
pois reconheceu as questões humanas mais graves, frutos das vivências havidas em tempos passados, e na interpretação espírita, em reencarnações sucessivas. Eu sempre digo aos nossos estudantes e ao público em geral que a história nada mais é do que o registro da nossa própria passagem sobre a Terra ao longo das reencarnações. Se o mundo é como é hoje, com as suas realizações, mas também com seus dramas individuais e coletivos, devemos apenas a nós mesmos. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. Sim, pelos frutos atuais colhidos na semeadura do passado, vemos a nossa verdadeira natureza necessitada de revisão urgente para que possamos merecer tempos melhores. Ficamos por aqui. Veja a nossa página no site da TV Mundo Maior, com os nossos diversos programas gravados. Também convidamos você a acessar o site filosofiaespírita.org, escreva-nos, dê-nos as suas sugestões e até o próximo Filosofando.